Olá, Shalom Adonai a todos os amados e queridos irmãos e irmãs inscritos no canal Débora Teles Atalaia. Você que é visitante ou curioso, esteja convidado a permanecer aqui conosco. Inscreva-se e ative as notificações. Acione o sininho para receber mais vídeos a respeito das profecias dos últimos dias, dos nossos dias. E você que é inscrito, por favor, não esqueça o seu like. Já deixe o seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas através do conteúdo dito aqui neste vídeo, amém? Porque precisamos proclamar que a vinda do Senhor está muito próxima. Irmãos, hoje eu vim falar sobre algo que me deixou intrigada, que foi uma nova aliança feita recentemente entre a China e países da União Europeia. O próximo vídeo vai falar sobre a China e a França. Falarei mais a respeito. Assista o vídeo. O presidente chinês foi recebido esta segunda-feira por Emmanuel Macron em Paris. Do encontro resultaram 15 negócios no valor de mais de 1.000 milhões de euros. Um deles, a elaboração de um multiplano com Airbus. O presidente chinês assinou um acordo para comprar 290 aeronaves, negócio elogiado pelo presidente francês. Outro acordo alcançado pelos dois líderes foi a construção de um parque eólico na China por parte da EDF, a empresa de eletricidade francesa. Os dois lados também concordaram em levantar o embargo de exportação de aves. O presidente chinês tem estado numa digressão pela Europa para conseguir que o plano A Nova Rota da Seda ganhe terreno. Plano que tem como objetivo criar novos corredores económicos comerciais em todo o mundo. Itália assinou, França e Alemanha dizem-se céticos em relação ao projeto chinês. Lembrando, irmãos, que o Emmanuel Macron, ele tem feito alianças com vários países, né, desde o ano passado. E isso nós devemos observar, né? É algo assim que devemos ter uma atenção especial, sim, porque a Bíblia diz em Daniel 9:27 que o último governante ele faria aliança com muitos, né? E é isso que eu tenho observado através do governo do Emmanuel Macron. Ele tem bastante ambição, ele tem uma visão global. Ele não quer ficar simplesmente restrito ao país dele e até mesmo à União Europeia. Ele quer tornar grande novamente o mundo. Ele é bem pretensioso. E aí eu achei algumas informações no site oficial dele, do lc.fr, que eu vou deixar para vocês o link para que vocês possam ver na íntegra o que ele falou nesta última reunião que ele teve com a China. Eu vou começar agora o texto. Vamos lá. Ao preparar esta viagem, muitas pessoas me explicaram que a palavra reciprocidade não era traduzível para o chinês. Então você vê, eu encontrei a perifrase longa para não falar sobre reciprocidade. E no fundo, digamos, quando você constrói uma relação de amizade, é uma cooperação equilibrada que você procura. É uma confiança que é definida por tatear, é o ato de dizer que decidimos dar um passo depois o outro e decidimos juntos, de maneira assumida, transparente e equilibrada, que não há amizade duradoura se ela não segue esse passo. Então, é assim que vamos passo a passo, com a determinação, mas porque estou profundamente convencido de que é esse o caminho que nos permitirá avançar. Essas palavras foram proferidas pelo presidente Emmanuel Macron em Xi'an, em janeiro de 2018, durante sua primeira visita de Estado à China. As bases de uma relação renovada entre a França e a China são estabelecidas em torno dos princípios de exigência e equilíbrio. As relações diplomáticas franco-chinesas não são novas. Celebramos este ano o seu 55º aniversário. Esta é a ocasião da visita do Estado do presidente Xi Jinping.
de 24 a 26 de março. O meio ambiente no coração da cooperação franco-chinesa. A força e o impacto da cooperação entre a China e a França é ilustrada nessas palavras: tornar nosso planeta grande novamente. Quando os Estados Unidos, através da voz de seu presidente, anunciaram sua retirada do Acordo Climático de Paris, um recuo perigoso para o planeta poderia ter começado. No entanto, esta retirada permaneceu em um ato isolado, graças ao chamado da França para permanecer unido. O compromisso reafirmado da China, o maior investidor, o maior mercado mundial de energia renovável. Vou propor ao presidente Xi um ano franco-chinês da transição ecológica de 2018 a 2019 para mobilizar nossas empresas, nossos pesquisadores, nossos alunos, universidades, cidades, regiões, para mostrar ao mundo que nós, franceses e chineses, somos capazes de tornar nosso planeta grande e belo novamente. Para dar substância a esta frase, tornar nosso planeta grande novamente, em mandarim. A parceria franco-chinesa já provou sua eficácia. A visita do Estado à França do presidente chinês Xi Jinping deve permitir continuar assim. Um despertar europeu a serviço de um forte multilateralismo. Aí ele questiona: a China e os Estados Unidos pensam o que em relação à União Europeia? A Europa é uma potente com autonomia comparável a deles? Ele questionou. O presidente Emmanuel Macron levantou esta questão no início do seu mandato. Para enfrentar este desafio, devemos reconstruir uma Europa humanista na globalização. Isso nos leva a qual pensamento? A da nova ordem mundial. Porque através dos ideais do Macron, ele fala também do Pacto Mundial, né? Das migrações, um mundo sem fronteiras. Ele está indo contra os nacionalistas. Ele está caminhando rumo à liderança da nova ordem mundial. Todo este movimento, todo este cenário nos leva a crer isso. É só começarmos a observar. Pela primeira vez no Conselho Europeu de 21 a 22 de março, o presidente da República e seus colegas europeus tiveram uma discussão útil e construtiva sobre a China. A União Europeia deve adaptar seu software às novas realidades do mundo, entre outros. Qual é o papel principal desempenhado pela China no cenário internacional? Este despertar europeu é necessário para construir com a China e as outras potências uma agenda de responsabilidade para que a cooperação multilateral funcione, a construção de um sistema de comércio mais justo e ação climática, na qual a China desempenha um papel fundamental. Está no centro do diálogo euro-chinês. Este despertar europeu é também necessário para defender verdadeiramente os interesses e os valores que unem os países da União Europeia. Trata-se de nos proteger das grandes transformações do mundo contemporâneo. E este artigo terminou com uma frase estarrecedora que diz assim: o rosto de uma Europa que fala a uma só voz no cenário internacional está surgindo. Esta frase me levou a pensar em Apocalipse 13:1, que diz assim: então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Então é da União Europeia que surgirá o governo da besta. Veja o próximo vídeo a seguir de mais uma aliança da China com um país da União Europeia, e falarei mais a respeito a seguir.
A União Europeia pode ficar com um calcanhar de Aquiles em termos de segurança das infraestruturas e das informações secretas se parte da rede móvel 5G for entregue à Huawei. São precisas precauções, mas o erro principal tem sido a falta de investimento em soluções internas, afirma um perito nas relações União Europeia-China. É óbvio que existe uma ameaça. Não confiaria na China nesta matéria, mas também não confiaria nos norte-americanos. O ideal é termos a nossa própria tecnologia, o que não é possível atualmente. O acordo assinado entre a China e a Itália sobre a chamada nova Rota da Seda pode ser outro calcanhar de Aquiles ao nível das trocas comerciais. A iniciativa chinesa visa construir uma rede de portos, estradas e caminhos de ferro. Já a França e a Alemanha defendem a existência de acordos bilaterais que não prejudiquem a competitividade da União, argumento que também convence um eurodeputado italiano na oposição. A França estabeleceu novos acordos comerciais, mas sempre tendo em conta que deve proteger a dimensão europeia, que a China tem de continuar a ver a Europa como uma potência global. A Comissão Europeia considera a China um parceiro estratégico, mas também um rival, porque continua a levar a cabo práticas concorrenciais desleais, tais como as ajudas de Estado a certas indústrias e a violação dos direitos de propriedade intelectual. Matérias que poderão ser revistas numa cooperação entre as duas partes para reformar a Organização Mundial do Comércio. Não considero que a China esteja a violar as regras, mas antes que as regras têm de ser revistas. A China é agora uma potência global que não existia há 15 anos. Gostaria de trazer uma observação aos irmãos a respeito da China. A Bíblia diz assim que o dragão terá poderes tanto espirituais como governamental, segundo as características das profecias do Apocalipse. No capítulo 12, 3 diz assim: de repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Essas são as características da potencialidade de um grande governo forte e monarca, que se encaixa muito bem com as características do governo chinês, tanto culturalmente como por sua grande influência e ambição na liderança mundial. E tem lutado por isso há um bom tempo. Creio que a China seja o corpo do dragão, a cabeça que é o próprio diabo. Em breve será lançado em terra para se unir ao seu corpo e posteriormente dar o poder ao seu filho, o anticristo, para que ele seja o maior alvo da sua glória, conforme Apocalipse 13:2. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E já aproveitando essa análise, vou citar a aguardada vinda do Buda tibetano, nomeado como Maitreya, o Cristo cósmico aguardado em várias religiões e citados até mesmo como a chegada do Messias, recebendo diversos nomes conforme cada cultura e crédulo, que na verdade será a chegada do dragão, Lúcifer, que iniciará a operação do erro conforme segundo Tessalonicenses 2, do versículo 9 ao 12, diz assim: ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. Quem o mundo tem rejeitado, quem o mundo tem dado as costas? Ao Senhor Jesus. Aí no versículo 11 continua: e por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, que é Jesus, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. E no versículos adiante, Deus nos dá a seguinte instrução para a sua amada, perfumada e vitoriosa igreja. Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação e pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Para isso vos convocou, por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas,
tanto de viva voz quanto por meio das nossas cartas. Oração de Paulo pelos crentes. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. E assim eu termino este vídeo e saúdo a todos com a paz que excede todo entendimento. Shalom Adonai. Gostou? Deixe o seu like. Não gostou? Deixe o dislike. Inscreva-se e ative o sininho. E até o próximo vídeo.